Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Prepare Hard. Finalmente eu vou trazer para vocês os testes do meu monitor Ultra Wide, que é o LG que eu comprei há uns meses atrás, 2560 por 1080 resolução dele, proporção na tela 21:9. Esse tipo de monitor Ultra Wide vem se popularizando aqui no mercado brasileiro, lá fora também, e surge aquela curiosidade, qual é a diferença em performance em relação ao monitor comum Full HD? Porque a gente sabe que o 2560 por 1080 tem uma resolução horizontal, tem um campo de visão um pouco maior. E isso certamente traz um impacto de desempenho para as placas de vídeo, pois são mais pixels na tela. É exatamente isso que nós vamos ver nesse teste de hoje. Com mais de 20 anos no mercado, a Deepcool é líder em tecnologia e inovação na área de refrigeração para o seu computador. Saiba mais pelo link na descrição. Aproveite e conheça também as lojas parceiras do canal, Terabyte Shop, os melhores hardwares, os melhores PCs de game para todos os bolsos. Precisou de reparos em seus componentes? Conte com a GTEC Informática, orçamento sem compromisso. E para Water Cooler Custom, soluções personalizadas, conheça e visite a Performance Solutions. Então, caso você queira assistir o review desse monitor ultrawide que eu estou usando, que é um da LG de 29 polegadas, vai estar aparecendo nesse canto e na descrição do vídeo também. Os testes serão feitos com o Core i5-8600K a 4.3 GHz e as seguintes placas de vídeo: RX 580 8GB Power Color Golden Edition, que é uma placa Dual Fan com overclock, RX Vega 56 da Gigabyte Game OC também com overclock Dual Fan, a GTX 1060 de 6 GB da ASUS modelo ROG Triple Fan com overclock e a 1070 ROG também Triple Fan da ASUS. Então são 4 placas de vídeo, 2 AMD, 2 da NVIDIA. Vamos ver qual é a melhor placa para o Ultra Wide e qual é o impacto de desempenho em relação ao Full HD. Confie nos testes e eu volto daqui a pouco para mostrar os gráficos e fazer a conclusão desse vídeo.
Então, pessoal, vocês conferiram os testes aí em Ultra Wide lado a lado com as 4 placas. Os testes foram gravados com o GeForce Experience e o AMD Relive, porque a minha placa de captura não grava no Ultra Wide, só grava em 4K, 2.5K e Full HD. Inclusive a minha câmera que eu estou usando também não grava no Ultra Wide, por isso que a minha imagem ou tem que ficar esticada ou ter que ficar com barras pretas aqui do lado para que a proporção fique correta. Eu estou upando esse vídeo em resolução ultrawide 21:9 para que vocês, usuários que têm esse monitor, possam assistir em tela cheia usando toda a proporção e qualidade do seu monitor, ok? Rapidamente nos gráficos, para que a gente não enrole muito, Assassin's Creed Odyssey no benchmark fixo, rodando no preset alto, tanto em Full HD quanto no Ultra Wide 21:9. Lembrando para vocês que existem outras resoluções Ultra Wide, especialmente telas maiores acabam trazendo aquela 31 alguma coisa, não lembro agora certinho qual que é a proporção, mas existem resoluções Ultra Wide acima do 2560x1080, sendo essa aqui a porta de entrada para quem vai comprar o seu primeiro monitor Ultra Wide. Então sempre há um impacto de desempenho. Você observa aqui, por exemplo, a 1070 reduziu 11 FPS ao rodar no Ultra Wide. Esse aqui é um jogo que acaba se beneficiando melhor das GPUs NVIDIA, por isso que elas ficam na frente. Na verdade, mesmo a 1060 fica na frente da Vega 56, o que acaba se invertendo em outros jogos. Por exemplo, aqui o Battlefield 5 no modo campanha, estreando aqui no canal, inclusive, rodando no Ultra, a gente vê que todas as placas têm bastante folga para rodar, tanto no Full HD quanto no Ultra Wide. A 1060 ainda faz 62 FPS na média, enquanto que a 580 faz 73, Vega 56 no topo da tabela fazendo 105 FPS na média. Nós temos aqui o jogo CSGO Multiplayer rodado também na configuração máxima no Ultra do jogo, aonde acaba ocorrendo gargalo de processador em certas situações, por isso que a gente vê que em Full HD eles ficam com FPS meio que próxima, não sobe tanto em relação ao Ultra Wide. Então ainda assim dá para rodar CS tranquilamente, porque é um jogo bastante leve. Nós temos aqui o jogo Doom no modo campanha, um jogo de 2016 rodado na configuração Ultra e a API Vulkan, onde nós tivemos novamente um impacto de desempenho de aproximadamente 20 FPS na 1070, que ficou no topo da tabela, seguida logo de perto pela Vega 56 com poucos FPS abaixo dela, e na parte de baixo 1060 e RX 580. Vocês vão perceber que ora a Vega 56 passa 1070, ora ela fica abaixo, ora as duas ficam em empate técnico. Basicamente a mesma coisa acontece com a 1060 e RX 580. Nós temos aqui o jogo Dota 2, que novamente na resolução Full HD acaba ocorrendo um gargalo de processador e da própria API do jogo, então a gente não passa, não entrega muitos FPS em Full HD e acaba ficando bastante similar aqui às placas de vídeo. O Far Cry 5 rodando no benchmark fixo em Ultra com TAA, a gente vê que ainda assim as placas conseguem entregar 60 FPS ao menos na média. Nós temos aqui agora o benchmark do GTA V, esse aqui é um jogo que as GPUs NVIDIA conhecidamente se dão melhor em relação às das AMD, por isso que a gente vê aqui, por exemplo, a 1070 fazendo 12 FPS a mais em relação ao Vega 56 e basicamente a mesma coisa se repetindo no Ultra Wide. Então a 1060 acaba ficando superior em relação ao 580, da mesma forma a 1070 superior em relação ao Vega 56. Então nesse caso, tanto a 1060 fez acima de 60, quanto a 1070 e a Vega 56 fizeram acima de 60 FPS na média na Ultra Wide 21:9. Nós temos aqui agora o Mass Effect Andromeda, logo no começo do jogo, na campanha, onde a Vega 56 ficou ligeiramente superior, pouca coisa em relação a 1070, e ambas as duas placas apresentaram um salto de desempenho bem grande em relação a 1060 e 580. No Ultra Wide, a Vega 56 e 1070 conseguiram fazer acima de 60, enquanto que 580 e 1060 tiveram dificuldades. Nesse caso, eu recomendo que você baixe o preset do Ultra,
para o alto e você também consegue fazer 60 FPS com essas placas. Nós temos aqui o Project Cars 2 rodando no Ultra com MSA alto. A Vega 56 e 1070 tiveram folga para rodar acima de 60, com a 1070 inclusive entregando 3 FPS a mais, era para estar até na parte de cima do gráfico, enquanto que 1060 e 580 tiveram alguma dificuldade. Novamente, reduz o MSA, reduz um filtro aqui ou ali e você já consegue uma folga um pouco a mais. O Rainbow Six Siege Benchmark fixo é um jogo um pouco mais leve, então todas as placas tiveram um bom desempenho, com as placas da AMD ficando superior nesse caso. Tanto a Vega 56 quanto a 580 ganharam das suas respectivas concorrentes. Nós temos aqui o jogo Shadow of the Tomb Raider, que é mais um jogo onde as placas da AMD também se deram melhor. Vega 56 ficou acima da 1070, 580 ficou acima da 1060, e aqui no caso, no Ultra Wide, a 580 e 1060 tiveram algumas dificuldades para emplacar ali nos 60 FPS. Watch Dogs 2 rodando aqui no preset muito alto com a filtragem temporal habilitada, nós vemos que a 1060 de 6 GB fez 56 FPS na mínima e 64 na média, então dela para cima foi possível manter 60 FPS. Vega 56 e 1070 tiveram mais folga, tanto no Full HD quanto no Ultra Wide. E por fim nós temos aqui o gráfico do Witcher 3 rodando em Novigrad, aonde a 1060 teve alguma dificuldade para fazer 60 FPS, a 580 teve um pouco mais de folga, novamente a Vega 56 teve um pouco mais de folga. Aqui eu rodei com o preset Ultra sem Hairworks, basta você reduzir alguma coisa para emplacar 60 FPS nesse jogo, ok? Para finalizar, eu vou mostrar alguns gráficos para vocês. Esse aqui é o impacto de desempenho do Ultra Wide relativo ao Full HD. Então nós vemos que a 1060 perdeu 19% ao passar de Full HD para Ultra Wide, a 580 18%, a 1070 17% e a Vega 56 16%. Então, segundo esse gráfico, a Vega 56 é uma placa que conseguiu rodar melhor no Ultra Wide, mas aqui o empate ficou praticamente técnico, com poucas diferenças percentuais nas placas. E nós temos um outro gráfico bem interessante aqui, que é a média dos frames médios em Ultra Wide, ou seja, qual placa ganhou no Ultra Wide, qual placa foi mais rápida, porque ora a AMD ganha, ora a Nvidia ganha, depende do jogo, mas a somatória final, a gente vê que a Vega 56 ficou com 2 FPS a mais que a 1070 e a 580 ficou com 1 FPS a mais que a 1100. Então, basicamente deu empate técnico entre 580 e 1060, Vega 56 e GTX 1070. Inclusive, esse foi o motivo pelo qual a Nvidia lançou a 1070 Ti, para ficar acima da Vega 56 em todas as situações, ok? Então, finalmente chegamos ao final do vídeo. A minha conclusão é que as 4 placas são boas opções para o Ultra Wide. Eu tentaria não usar placas abaixo, como 1050 Ti, RX 560, porque você teria que reduzir os gráficos no médio, às vezes no baixo, para conseguir rodar bem. Eu acho que não fica tão interessante para quem investiu nesse monitor. Já a Vega 56 e 1070 tem bastante fôlego, não só para o Ultra Wide, como para o 1440p, que é 2560 por 1440p. No mínimo, então, a minha recomendação é 1060 de 6 GB, que tem uma boa VRAM para você rodar em uma resolução acima do Full HD, e a 580 de 8 GB. É interessante mencionar que o meu monitor usa o FreeSync, então placas AMD trazem o diferencial de você poder usar esse recurso do monitor e ter ali a ausência completa de tearing na imagem e o input lag baixo do V-Sync off ao mesmo tempo, ok? Bom, então espero que vocês tenham gostado. Caso vocês queiram mais testes de Ultra Wide, postem aqui, provavelmente eu vou trazer para vocês mais testes, mas eu não trago tantos assim, porque esse monitor é o meu monitor pessoal, ele não fica lá nas bancadas, então muito em breve eu vou fazer uma atualização do meu PC e aí sim eu vou trazer mais configurações no Ultra Wide que eu utilizo aqui, 2560 por 1080. Um grande abraço a todos e até mais.